Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. O vento está passando aqui fortezinho, viu? E de vez em quando dá aquela vontade de tossir e eu me segurando. Minha amiga, meu amigo, Deus abençoe esse nosso domingo. É o 5º domingo do tempo da Quaresma. Agora imagina você hoje, não é? Vai chegar com o seu filhinho pequeno, talvez se você tiver um filho pequeno na igreja, e de repente o filho olha e vê as imagens todas cobertas e vê que o crucifixo, não é? Está coberto também. Interessante, porque a palavra crucifixo é a tradução, ou é a forma latina que significa em português crucificado. Não é? O crucifixo significa o crucificado. Uma cruz que não tem a imagem do Cristo presa nele é uma cruz. E um crucifixo é quando tem a imagem do Cristo ali, preso na cruz, o crucificado. De hoje em diante, muitas igrejas conservam essa tradição da chamada velatio, não é? Colocar um véu em cima do Cristo crucificado, um véu em cima das imagens. E aí, de repente o filho chega e pergunta para você: papai, cadê o crucificado? Cadê o Cristo? Quero ver Jesus. Hoje a liturgia também fala disso, de querer ver Jesus, querer enxergar Jesus. E quase que pedagogicamente a igreja está nos dizendo que se nós queremos ver Jesus, precisamos ver Jesus crucificado. Essa é a forma que a gente encontrou, porque aquela prova grande de amor que o Pai deu por nós, como nós ouvimos no diálogo de Jesus com Nicodemos na semana passada, justamente foi essa: dar o seu filho por nós, entregar o seu filho por nós. De hoje em diante, nas nossas missas durante a semana, a missa que você participar, ou missa que você acompanhar pelos meios de comunicação, você vai ouvir o padre rezar dizendo assim: Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o universo inteiro, salvo pela paixão do vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Vemos a vitória de Jesus crucificado. De hoje em diante a gente faz essa espécie de jejum. A gente não vai ver ali a imagem do crucificado, esperando que na Sexta-feira Santa, na celebração da tarde, o sacerdote, de uma forma muito solene, entre com a imagem do Senhor crucificado e lentamente, por 3 vezes, ele vai descobrindo a cruz e elevando o tom no qual ele canta. Ele começa dizendo: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Depois ele avança na igreja mais adiante e aumenta o tom.
cantam: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Até chegar a terceira vez e elevar o tom ainda mais alto, às vezes fica até difícil para cantar quando a gente não conhece bem a música. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E cada vez que o padre cantar isso, você, com toda a assembleia, vai responder cantando, né? Vinde, adoremos o mistério da cruz do Senhor para ser adorado. É verdade, nesses tempos de pandemia, a gente não vai poder se aproximar da imagem do Senhor crucificado e fazer como todos os anos fazemos, a adoração da cruz, dando aquele beijo no crucificado, para dizer que, para nós, o mistério dessa cruz de Cristo só pode ser correspondido com amor. Amor com amor se paga. O Evangelho de João, no capítulo 13, diz que Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a partir de hoje, a gente entra nesse mistério, desse desejo de poder proclamar, ver, enxergar essa paixão do Senhor. Em um outro prefácio sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é o segundo, assim diz a Igreja a Deus nosso Pai: Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, já se aproximam os dias da paixão do vosso Filho, Senhor nosso Jesus Cristo. Essa paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da redenção. Nós vamos nesses dias entrar no mistério da redenção. E a cruz é uma espécie de ponte para que a gente entre no mistério da redenção. A própria morte de Jesus é a ponte para que a gente entre nesse mistério de redenção, que é a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ponte. Como a gente precisa de pontes, né? Jesus é a ponte entre nós e Deus, o mediador entre nós e Deus, o pontífice, a gente diz, não é? Usando uma expressão latina, pontífice significa aquele que faz pontes. Jesus é esse que faz a ponte entre nós e o amor de Deus, entre nós e o amor de seu Pai. Ele é o instrumento, é o meio, é o caminho pelo qual o amor de Deus chega em nosso coração. A liturgia hoje apresenta um texto do Evangelho de João, no capítulo 12, versículos de 20 a 33. O Evangelho de João é um evangelho que alguns dividem de duas formas. A primeira parte do Evangelho de João é chamado Evangelho dos Sinais. João não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinais. E aí ele conta uma série de sinais que Jesus realizou, começando pelo primeiro, que foi lá em Caná da Galileia, quando a água foi transformada em vinho. Depois, o segundo sinal é aquele funcionário do rei que se aproxima de Jesus e pede a cura do filho. O filho estava lá na cidade, Jesus nem sequer foi lá, mas por conta da fé daquele homem, o filho ficou curado, era por volta de 1h da tarde. Esse é o segundo sinal. E aí nós vamos tendo uma série de sinais. Tem o sinal do pão, que está contado no capítulo 6, onde a gente fez referência a isso na meditação. O pão que foi repartido e aquela multidão toda que comeu daquele pão. O outro sinal que a gente vê com muita evidência é o sinal de Lázaro que retorna à vida. Quando a gente está no ano A da liturgia, porque tem esses 3 anos, o ano A, quando se lê o Evangelho de Mateus no dia de domingo, o ano B, que é o que nós estamos, quando o dia de domingo se lê o Evangelho de Marcos, e ano C, quando aos domingos se lê o Evangelho de Lucas. Quando nós estamos no ano A, esse domingo, que é o 5º da Quaresma, neste domingo se lê o Evangelho da ressurreição, vamos usar assim a palavra, a ressurreição de Lázaro. Mas não é ressurreição no modo como nós professamos na nossa fé, dizer que eu creio na ressurreição dos mortos. Por quê? Lázaro voltou à vida, mas cadê Lázaro? Morreu de novo, né? Então aquela não é essa ressurreição, ali ele reviveu, não é? Voltou a essa vida aqui. A ressurreição não é voltar para essa vida, é entrar na vida plena de Deus, na plena comunhão com Deus, onde a morte não tem mais uma palavra sobre a nossa existência. Ali onde acontece essa
transformação completa da nossa existência, não é? Então, quando é no ano A, lê-se nesse dia o Evangelho da ressurreição de Lázaro. Então, esse é o último desses sinais operados por Jesus. E depois começa uma outra parte do Evangelho de João, que é chamado do Evangelho da Glória. Mas aqui a gente precisa entender que no Evangelho de João, o que nós estamos chamando de glória é justamente esse momento que Jesus é alçado, é levantado na cruz, é crucificado. A glória de Jesus começa justamente ali, onde a gente acha que é a sua derrota, onde a gente acha que é o seu fim. Ali ele começa a reinar. É por isso que em muitas representações de Jesus crucificado, nós vemos Jesus na cruz, não é? Com os braços abertos, quase como se ele fosse um rei. Porque, de fato, ali na cruz ele é aquilo que Pilatos mandou colocar lá na tabuleta. Jesus de Nazaré, rei dos judeus, escrito em hebraico, porque assim todos ali conseguiam ler, escrito em latim, que era a língua dos próprios dominadores romanos que ali estavam, e escrito em grego, porque o grego era a língua comercial, era a língua universal que todas as pessoas que viajavam pelo mundo naquele tempo aprendiam a falar para poder se comunicar em qualquer parte por onde chegava. Então ali Jesus aparece como um que está não morto, mas o vivo e o vencedor. Porque ali começa realmente a sua vitória. A sua morte na cruz é a sua vitória. E dessa forma ele também convida a você, ele convida a mim a assumir no dia a dia a nossa própria cruz, a entrar no mistério da nossa cruz, das nossas fraquezas, das nossas debilidades, para com ele também ressurgirmos. Então, depois do último sinal, fecha o livro dos sinais e começa o livro da glória. E é interessante porque no Evangelho de João, no primeiro sinal que Jesus realiza, você se lembra nas bodas de Caná, quando a mãe de Jesus se aproxima dele e diz, eles não têm mais vinho. Aí Jesus responde para ela, mas mulher, o que tenho eu com essa situação? Ainda não chegou a minha hora. Depois vai chegar um momento que Jesus vai dizer que a sua hora se aproxima. E no Evangelho de hoje ele vai dizer uma outra coisa que a gente vai ouvir daqui a pouco. A hora de Jesus. Exatamente a hora de Jesus é essa hora em que, amando os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Ou seja, até essa hora extrema da sua cruz, da sua dor. Portanto, o Evangelho de hoje, como nós dizíamos, é o Evangelho de João, no capítulo 12, versículos de 20 a 33. Aqui diz que havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. A religião de Israel era uma religião que você herdava dos seus pais. Uma pessoa é um hebreu, é um judeu, se ele nasce de uma mãe que é judia, que é hebreia. Então ele é dessa religião. Não é só uma questão cultural, é também uma questão religiosa. É transmitida pelo ventre da mãe essa pertença ao povo de Israel. Quem é de fora pode tentar se aproximar, e aqui tem esses que são chamados de gregos. Eles são chamados de gregos, como eu disse, porque eles falavam grego, e grego era a língua que se usava nesse tempo para falar fora de sua própria pátria. Era a língua internacional. Então eles chegam e falam, estão ali. Mas olha, pensem na beleza que era chegar em Jerusalém num período de festa como a Páscoa. Eles vinham caminhando em caravanas, em grupos, cantando, não é? Tem até uma versão em português brasileiro, não é? Fui contente com o que me disseram, a gente vai pra casa do Senhor, mas eu fui contente com o que me disseram, a gente vai
para a casa do Senhor. E assim ia o povo em suas caravanas, cantando os salmos. E quando eles chegam perto da valada do Cedron, tem aquele vale, e eles ficam numa parte alta, inclusive naquele lugar tem uma igreja que é chamada Dominus Flevit, que é uma igreja que tem o formato de uma lágrima, porque daquele lugar Jesus olhou a cidade de Jerusalém e chorou. Chorou contemplando Jerusalém e pensando, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha quer reunir os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não reconheceste o tempo da visita de Deus. Mas então daquele lugar onde se chegava em Jerusalém, os peregrinos viam o templo, viam a fumaça do incenso subindo para o céu e o vento trazendo, soprando aquele cheiro da fumaça do incenso, o cheiro das carnes dos sacrifícios que inundavam a cidade de Jerusalém. Aquele perfume, aqueles odores se espalhando pelo ar e os fiéis ali, todos devotos olhando aquilo. O que o fiel mais queria era poder entrar e ver a beleza do santuário, a beleza da casa de Deus. A beleza da casa de Deus. Entrarei nos teus altares, diz o salmista. Mas o que é que acontece? Esses gregos, esses estrangeiros, quando eles subiam no templo, lembra que Jesus, no terceiro domingo do tempo da quaresma, nós vimos que no capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus entrou e fez uma devassa ali no templo, porque justamente nessa área onde os estrangeiros podiam entrar, o que estava acontecendo era comércio, era um vende-vende de coisas. Jesus expulsou todos aqueles que estavam ali fazendo comércio na casa de Deus, porque aquele espaço onde os estrangeiros podiam estar tinha sido reduzido a lugar de negócio. Agora tinha uma coisa muito dolorosa, que era muito amplo aquilo e tinha várias balaustradas. E olha só, estava escrito lá em língua grega, para que ninguém se enganasse, diz Flávio Joséfo, né? Que estava lá escrito que um estrangeiro não podia passar dali daquela transcena para frente com o risco de perder a própria vida. Se um estrangeiro passasse dali para diante, ele poderia ser morto. A polícia podia matar. Os guardas do templo podiam matar esse estrangeiro. E esses estrangeiros, então, que estavam ali querendo ver, entrar a beleza desse templo, que o templo de Jerusalém era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, então eles queriam ver tudo aquilo, mas eles só podiam chegar até um certo limite, eles não podiam ir dali para frente. E agora eles que estão ali para poder adorar a Deus. E Jesus, o profeta de Nazaré, já tinha dito até, não é, que eles podiam destruir aquele templo, que eles refariam ele refaria em 3 dias, mas estava falando do templo do seu próprio corpo. A fama de Jesus estava espalhada. E tinha aqui esse grupo de gregos, de estrangeiros que tinham subido para adorar lá no templo. E certamente eles encontraram essa dificuldade de poder atravessar dali para frente. Então o que é que eles fizeram? Eles se aproximaram de Filipe. O nome Filipe é um nome grego. Filipe, essa primeira sílaba do nome Fil, vem do verbo phileo, que significa amar, gostar, querer bem. E hipos, você já viu falar de hipódromo? Hipódromo, né? Hipódromo é o lugar onde os cavalos correm. Hipos, em grego, significa cavalo. Ou então a gente já fala de hipopótamo, né? A gente fala com hipopótamo. Hipopótamos. Pótamo significa rio. Hipos, cavalo. O hipopótamo, os gregos pensavam que é o cavalo do rio, não é? Então, Filipos, significa amigo de cavalos, alguém que gosta de cavalo. É o significado do nome, não é que existe aqui nessa palavra. Mas de todas as formas, o importante aqui é sublinhar que é um homem, um discípulo de Jesus, que tem um nome grego. Então, certamente eles ouvindo falar que ele dali tem o nome de Filipe, então ele deve saber falar o grego. E ele era da região de Betsaida da Galileia. A região da Galileia era chamada de Galileia dos pagãos, porque ali passava muita gente estrangeira, eles conviviam com os estrangeiros sem tantas dificuldades. Esses estrangeiros que queriam se aproximar da religião de Israel, nas sinagogas eles não é que tivessem todo o prestígio como tinham os outros, etc. Então tinha muitos limites. Então eles se aproximam de Filipe e dizem para Filipe: Senhor, gostaríamos de ver Jesus.
Aqui tem uma coisa muito interessante, porque em grego existe pelo menos dois verbos para falar de ver. É o verbo blepo, e o verbo oral, que é esse que está sendo usado aqui numa forma que eles têm muito particular, chamada aoristo. Idem, aparece aqui no texto grego. E daí vem também a palavra ídolos, que é aquilo que a gente vê, que a gente olha, e daí dedução, imagem, não é? Esse verbo oral é um ver que é muito mais profundo. É um ver que é capaz de ver e de reconhecer. Por exemplo, estou eu e você numa rodoviária, e aí passa alguém e você vê, eu também vejo, carregando a mala, e eu digo para você: você viu ali aquela pessoa? Aí ele disse para você: sim, eu vi um passageiro que está ali carregando a sua mala. Você diz: não, rapaz, aquele é o ator fulano de tal, trabalhou no filme, fez um papel no filme, tal. Aí você descreve para a pessoa. Então, os dois viram, mas um reconheceu a identidade do outro. Então aqui é o verbo oral, é ver e identificar e saber quem é. Então estes dois aqui estão pedindo para ver Jesus. Não é para ver Jesus como quem vê um superstar, ver alguém para pedir o autógrafo, não. É um ver de quem sabe quem é, um ver porque já identificaram, reconhecem a importância de Jesus, e de fato o que pretendem é algo de muito mais exigente, talvez para a vida deles, mais comprometedor. Então Filipe diz, depois que ouviu esse pedido dele, combinou com André, e os dois foram até Jesus. Mas olha só, combinou com André. Filipe não foi sozinho resolver a questão. André também é um nome que Andros, não é? Andréas vem dessa palavra andron, que significa o homem, o varão. Dois nomes gregos, portanto, não é? Duas pessoas que fazem a intermediação com essas pessoas de língua grega, não é? Como que dizendo assim, a partir daquela mesma cultura, são capazes de guiar outros. Mas o mais importante aqui agora é a gente notar o seguinte: Filipe não foi sozinho levar esses gregos até Jesus. Ele chamou André. André, no Evangelho segundo João, é aquele que é um dos primeiros que vê Jesus. É o chamado na igreja grega protokaleo, que é aquele que é o primeiro que recebeu o chamado. Então ele, como sendo dos primeiros a ter recebido esse chamado de Jesus, é este que faz a mediação. Então, como dizendo assim para mim e para você, você quer ver Jesus, mas você não pode ver Jesus independente da igreja. Você não pode ver Jesus independente da comunidade. Você não pode se contentar em ver Jesus porque está aqui na internet, no meu canal do YouTube me acompanhando, ou me acompanhando aqui no meu perfil do Instagram. Não. A gente precisa da mediação da igreja. A gente precisa da mediação da comunidade. É por isso que a gente reza no credo: creio na igreja santa, católica, apostólica. Uma igreja que tem um envio para levar Jesus às pessoas e para trazer as pessoas até Jesus. Então hoje, nesse evangelho de hoje aqui, nós contemplamos também essa igreja que é missionária, essa igreja que se abre, essa igreja que faz ponte entre a humanidade e o próprio Jesus. Então, quando eles combinaram e vão falar com Jesus, Jesus respondeu para eles: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Chegou a hora. Aquilo que ele tinha dito em Caná: não chegou ainda a minha hora, agora está chegando. A hora é essa. Queremos ver Jesus. Ele diz: o Filho vai ser glorificado. A glória de Jesus, eu já disse no Evangelho de João, é a sua crucificação. Então a glória de Jesus será vista nele crucificado. Então a igreja, se deve anunciar alguma coisa, é Jesus crucificado. Então hoje, quando você entrar na igreja, que encontrar o crucificado, o crucifixo coberto, é para a gente lembrar disso. A hora de Jesus já chegou. Jesus reconhece essa hora quando esses estrangeiros chegam até ele. Esses estrangeiros que estavam impedidos de no templo poderem avançar para ver o santuário, agora em Jesus eles podem ver o santuário de Deus, eles podem ver o santo de Deus e verão também Jesus crucificado. É esse Jesus que nós, a igreja, devemos apresentar ao mundo.
Diz no São Paulo, eu não tenho outra coisa para me gloriar senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos anunciei somente Jesus e Jesus crucificado. Então, Jesus, depois que disse isso, ele usa uma parábola, ele diz assim, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Usa essa parábola, usa essa comparação da vida, não é? Ele vai chegar, vai ser glorificado, ou seja, ele vai morrer na cruz, mas a sua morte é vida doada. Quem é que não quer preservar a sua vida? Quem é que não quer guardar a sua vida? Mas se você quiser guardar somente a sua vida, você vai morrer. É como uma sementinha. Se você pegar aquela semente, botar dentro de um frasco e ficar ali com aquela sementinha para sempre tampadinha ali dentro, vai chegar uma hora que a semente murcha, que ela morre e não se multiplica. Morre e não dá a própria vida. Jesus diz, quem se apega à sua vida perde, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Olhar para o Cristo crucificado é pensar nisso, na vida eterna, na vida que Jesus nos dá, essa vida que é conservada para a vida eterna, ela é conservada na medida em que ela é doada, na medida em que ela é entregue. E olha só como é que Jesus dá o caminho para nós. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. A forma de doar a vida, a forma, melhor dizendo, de conservar a vida é doá-la servindo. O Cristo crucificado é o Cristo que é o servo de Deus, cantado já no Antigo Testamento. Mas Jesus faz esse discurso tão bonito, né? A vida que é entregue, a vida que é doada, o grão de trigo que cai e morre. Como é bonito pensar nisso. A morte é o caminho natural de todos nós. Como o caminho natural de uma semente, se ela quer frutificar e cair na terra, se transformar e morrer. Discurso bonito. Mas Jesus falando da morte. É tão diferente da gente assim? Porque você e eu, quando a gente pensa na morte, nós que estamos tão rodeados pela morte nesses últimos tempos. Como é que a gente se sente pensando na morte? Olha só o que é que Jesus diz para mim. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora. Foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. A certeza da morte também tocou em Jesus. Aquele momento para Jesus não foi um momento simples. Foi um momento também em que ele precisou pensar profundamente na sua vocação, na sua missão, na sua vinda, no seu estar no mundo. E isso ele o fez também com uma certa dificuldade própria da natureza humana. Jesus não tira de nós o medo da morte. Jesus infunde em nós a certeza da vida, a certeza de que a vida é transformada. Para essa hora de Jesus, eu vim. Então, quando Jesus deu essa palavra, uma voz veio do céu e disse, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. E então a multidão que estava ali ouviu essa voz e alguns diziam, foi um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. E Jesus disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar o tipo de morte com a qual queria morrer. Estamos nos aproximando sempre cada vez mais desse dia para celebrarmos a paixão do Senhor nosso Jesus Cristo. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a graça de sermos atraídos pelo mistério da tua paixão e da tua morte. Faz que o nosso coração descanse no teu. Arranca de nós toda a insegurança que nos faz muitas vezes querer conservar a nossa vida para nós mesmos. Não temos a coragem de doar a nossa vida. Ajuda-nos a enfrentar a morte com a certeza de que ela para nós não é o fim de tudo, mas um momento de transformação.
Ajuda-nos a compreender que até mesmo pensar na morte como esse momento de transformação pode nos trazer alguma insegurança. Mas tu viestes para nos estender a mão. Nós te contemplamos como fiel ao teu Pai. Contemplar a tua imagem crucificada é contemplar a tua fidelidade, o teu sim a Deus, o teu amém aos projetos do Pai. E tu és o amém de Deus para cada uma e cada um de nós. Ajuda-nos a entrar na tua prece. Ajuda-nos a entrar no mistério da nossa redenção. Ajuda-nos a entrar no mistério da tua vitória. E que nós possamos fazer a experiência como fez Francisco de Assis, que contemplou a sua própria morte como uma irmã. Que nós assim possamos contemplá-la também. E sobretudo entrar nesse mistério da vida eterna, na qual nós fomos mergulhados pelo dom do nosso batismo. Amém. Sobre ti, minha amiga, meu amigo, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz domingo, feliz Páscoa do Senhor, feliz quinto domingo da Quaresma.